Ótimo, muito bom dia, mestre Francisco, Ari, também os demais aí, colegas, né, presidentes dos outros ecossistemas. É uma alegria estar mais uma vez aí compartilhando um pouco das atividades junto com os demais ecosis, né, e falando e apresentando um pouco aqui do trabalho que vem sendo realizado, né, e também planejado em Santa Catarina. Então, eu vou apresentar o realizado de janeiro a junho e também algumas das atividades aí planejadas de julho a dezembro de 2025. O núcleo é composto por mim, né, o Wagner, como presidente, que fico em Joinville, aqui no norte de Santa Catarina, a professora Helenice, que é de Criciúma, da Unesc, que é nossa vice-presidente de Pessoas Protagonistas, o Marcos Linchdau, está como vice-presidente de Economia Digital, né, fica localizado aqui em Florianópolis, na nossa capital, a Joyce também na capital. A gente está numa transição agora da Joyce para a doutora Maiara, mas ela ainda está nessa função nesse momento, e também o Lourenço Tozeto na parte de curadoria em compliance. Pode passar, por gentileza. Então, nós tivemos aí nesse primeiro semestre, né, uma evolução das empresas, associações e algumas outras entidades dentro dos membros, né, aqui de Santa Catarina, um total de 35 representantes, né, da academia, empresa, governo e sociedade. Aí tem algumas logomarcas aqui que todos podem acompanhar, mas para nós é bastante interessante a adesão, né, e o crescimento que a gente vem estruturando aqui em Santa Catarina do Movimento Brasil Digital para Todos. Pode passar, por gentileza? Então, em governança e gestão, nós realizamos algumas atividades, sendo os acompanhamentos mensais, né, de preparo dos conselhos, as agendas que nós realizamos aí com algumas entidades, né, para apresentar o movimento aqui em Santa Catarina, como superintendente do SEBRAE aqui, o Carlos Henrique Ramos Fonseca, atividades conectando algumas regiões também, e cidades como Chapecó, Garopaba, Joinville, Criciúma, Florianópolis, Blumenau, enfim, e outras cidades que nós apresentamos o movimento e o trabalho que está sendo realizado. E um ponto que nós podemos destacar aqui é algumas agendas que foram feitas com a rede ACAF, que é das instituições comunitárias de Santa Catarina, que são 14 instituições, né, com a adesão do senhor Paulo Ivo Kentop, que é secretário executivo da rede ACAF, que representa, né, uma grande força da educação em Santa Catarina, e também, né, a participação de algumas pessoas que são autoridades, como o deputado Matheus Cadorim, também, a Manu Vieira, que é vereadora em Florianópolis, o Tony, que é diretor executivo aqui do CELTA, da Fundação CERT, e também vice-presidente da Amprotec, né, destacando aí as atividades de governança e gestão. Pode passar, por gentileza? Dentro de pessoas protagonistas, também tivemos muitas atividades, né, junto aos centros de inovação, a partir de fevereiro, né, nós temos 15 centros de inovação que mapeiam as cidades aqui no estado de Santa Catarina, né, tem uma projeção de ter mais 6 centros de inovação aqui em Santa Catarina, e a gente vem trabalhando com as pessoas que são os diretores executivos desses centros de inovação, e também alguns outros movimentos, como o Conselho Estadual dos Núcleos de Inovação, a própria FACISC e outras entidades. E aqui detalhe um pouco dessas atividades que nós realizamos também junto a um evento de tecnologia da rede ACAF, também das instituições de ensino, em março. Tivemos em abril aqui também uma participação que foi a professora Helenice, inclusive, junto às empresas juniores, que é muito forte as empresas juniores das instituições de ensino, e também para nós é interessante porque abre algumas portas, né, e eles são muito ativos também, não só na universidade, mas também vinculados à empresa, e aí a gente esteve participando e aproximando também as empresas juniores de Santa Catarina. Nós recebemos um convite para um evento que é o Inova Contestado, que vai acontecer agora no segundo semestre, em Joaçaba, também, aqui no meio oeste de Santa Catarina,
E também em junho nós tivemos uma participação da professora Helenice, que faz parte da diretoria, do núcleo aqui de Santa Catarina, numa visita em Joinville, ao nosso centro de inovação, o Agrotech Park, e outras instituições, como o Sebrae Regional Norte aqui, Fablab, algumas grandes empresas da nossa região aqui, que é a Valbert, né, a Faberap da Fiesc, que é um movimento também de inovação da nossa federação, da Fiesc, e algumas outras visitas em outras entidades também. Pode passar, por gentileza. E em economia digital, também, né, tivemos algumas atividades lideradas aí pelo Marcos Linkschblau, e principalmente no movimento de divulgação das experiências, né, para cadastrar e participarem do prêmio, do manifesto e tudo mais. Uma participação muito ativa a gente teve da Prefeitura de Florianópolis, nós tivemos também reuniões com a Prefeitura de Joinville, com centros de inovação, e várias outras entidades e empresas que a gente está conversando, né, para apresentar as suas iniciativas, as suas experiências, e estar ativamente também colaborando aí com o movimento digital para todos, do Brasil Digital para Todos. Também outras entidades que a gente, né, que foram mapeadas e conversado sobre esse movimento foi a própria Unesc, né, que apresentou a ProRim, a Celbet, a Avato, a própria Unimed Federação aqui, que representa, né, que é muito forte a unidade da Unimed em Santa Catarina, empresas de tecnologia como a Neogrid e algumas outras entidades, instituições e empresas. E participação em eventos de inovação catarinense, né, como o evento da Rede Estadual do Centro de Inovação na LESC, Summit Cidades, que foi realizado em junho, aqui em Florianópolis, o Security Tech Day também, que foi realizado em Florianópolis, a Expo Gestão, que nós tivemos também nos 3 dias em Joinville, a Super AGO, que foi realizado em Blumenau, o Summit de Inteligência Artificial, que também foi realizado em junho. Então, todos esses eventos aí que foram divulgados e apresentados aí as atividades do movimento, e também, né, vamos realizar o nosso Henrique Experience agora dia 15 de setembro, 15/9, e vai ser realizado em Criciúma, no Centro de Inovação lá, né, liderado, coordenado pela professora Helenice também, e apoiado aí pelo nosso mestre Ali. Então, um pouco das atividades aqui em Santa Catarina. Muito obrigado.